Bom, estamos por aqui, né, para fazer esse grande lançamento. A gente vem trabalhando, na verdade, a equipe toda aí trabalhando, para falar um pouquinho do alerta e hoje a gente veio apresentar e falar o que que é o alerta da Numbers, né? Esse alerta que vai chegar para vocês de forma automática, mas eu não vou, não sou eu que vou falar, mas eu vou já dando um spoiler aqui. Então, a equipe, o Jados, o André, a Simone, a Duda, Samuel, o pessoal trabalhou intensamente aqui, eu e Luiz também, para chegar hoje, né? E a gente conseguir, a gente preparou tudo antes para conseguirmos apresentar para vocês e disparar esses alertas também. Eu vou compartilhar aqui na tela, viu, Luiz? Para a gente já começar e ir falando um pouquinho. Eu vou pedir ajuda também da Simone, do Jados, além do Luiz, para que a gente possa Hum, comentar cada alerta não, que pera, será enviado. É, pera um pouquinho antes, espera um pouquinho, pera um pouquinho. Deixa, pero. deixa eu te falar. Então, posso compartilhar a minha? Pode, vai lá. Então, tá bom, gente. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pela presença, pela dedicação. Nós vamos gravar porque a gente vai usar esse material depois, tá? Então, estamos avisando que vocês vão estar espalhados por aí também. Então, qual que é a ideia, né? Hoje, a Numbers, ela vem com uma proposta. Tá aparecendo, né, Lucas? Tá sim, Luiz. Algum tempo a gente vem analisando, vem conversando com alguns clientes também, alguns amigos da área, a gente vem conversando que hoje, até na fala do que o Romain estava falando hoje, os dados, ele indica o caminho, né? O André tem mais propriedade de falar disso que eu, mas antigamente a gente tinha um Fusca, né? Que tinha dois, só o velocímetro e o combustível, né? Hoje a gente entra no carro, tem uns 15 painéis lá, a gente tem que ver temperatura, pressão de pneu, temperatura externa, interna, óleo, tal. Porque cada dia mais a gente precisa monitorar indicadores e dados para saber como que a gente está indo e como está saindo. E a gente tem já algum tempo nessa área, né? Tem trabalhado muito nisso, graças a Deus tem bastante êxito também, o cliente gosta bastante, está aqui o Dácio, que é cliente nosso já faz mais de 7 anos praticamente, um dos primeiros clientes nossos, Santa Casa de Maceió. Então, são clientes que enxergam essa necessidade. Mas o mundo vai mudando, a realidade vai mudando, as pessoas vão mudando, vão entrando novas pessoas, nem todos têm a experiência e os atalhos que o Romain, que a Elis, que o Daço, a Kátia, que tá aqui, vários outros que estão aqui com a gente, tem gente nova vindo, e o gestor hospitalar também precisa enxergar isso como uma forma saudável, né, esses dados. Então, a Numbers fazendo esse estudo, essa identificação, o que que a gente identificou? Que hoje a gente tem o nosso sistema hoje que ele gera bastante insight para quem navega por ele. Mas a gente pensou, mas e aquela pessoa que às vezes não tem estrutura, ou não tem a pessoa competente lá no outro lado? Não tem a Elis que faz análise, não tem o Pedro que consegue fazer a interpretação disso? Como que como esse hospital seguia? Então, para isso, a gente desenvolveu o DB Alerta, né? Todos os nossos produtos começam com DB, que é Database Alerta. O que que é a proposta do DB Alerta? O hospital que fala com você. Então, a ideia do DB Alerta, aqui é mais ou menos um pouquinho das coisas que a gente vai passar hoje, tá? O que que é a ideia do DB Alerta? É a gente fazer uma coisa um pouco mais proativa, como o Lucas já deu um spoiler. Então, hoje a gente acessa o sistema para extrair informações, mas a gente identificou já alguns indicadores, algumas telas, alguns marcadores que eu não preciso que você acesse, mas que eu consiga gerar e te mandar, né? Porque, afinal, a saúde, hoje, o futuro da saúde é orientado por dados. Eu não sei se vocês todos participam ou participaram. Ontem eu estava olhando o webinar da Azevedo Capacita, onde foi exatamente disso, né? A importância dos dados, do monitoramento dos dados para tomar decisão. E a saúde não é diferente disso. Quanto mais rápido você tem informação, melhor você consegue atuar de forma assertiva. Agora, qual que é... Olha, aqui não está aparecendo o dado aqui, mas na apresentação depois eu vou enviar. Agora, imagina a tecnologia que não apenas ela armazena os dados, mas ela vigia os indicadores para vocês. Então, esse produto que a gente criou agora é um produto é um produto que não foi feito por nós, né? A gente foi
terceirizou para o nosso funcionário novo aqui, que é a Nia. Vocês vão conhecer a Nia, que é a Numbers Inteligente Assistente. E a Nia, deixa ela falar um pouco para vocês sobre isso. Olá, eu sou o Nia, seu assistente inteligente. Faço parte do time Numbers. E tenho uma pergunta. E se o seu hospital falasse com você? Imagine uma tecnologia que não apenas armazena dados, mas vigia cada indicador por você. Estamos lançando a solução definitiva que alerta sua equipe sempre que a performance extrapolar a normalidade ou os padrões de hospitais similares. Menos tempo analisando planilhas, mais tempo tomando decisões estratégicas. Em breve, nos encontraremos em uma live para te contar tudo. O próximo passo da gestão hospitalar baseada em dados começa aqui. Então, um pouco da introdução que eu queria fazer, Lucas, é só essa parte aqui, para a gente explicar um pouco o que que é. Acho que todo mundo entendeu e todo mundo está curioso para ver a carinha do produto, né? Agora, se você puder compartilhar aí para mim, e a gente vai passando. A gente começou esse trabalho, monitoramos aqui 8 indicadores, 8 telas, né? Que a gente pretende que os clientes, nossos clientes, recebam 2 por semana. Luiz, veja se, acho que o seu já parou, né? Já? Na verdade, aqui, se a gente puder ir falando de cada um, a gente tem o primeiro, né, Jados, que é o CH, né? Tá. Pode ser. O CIH, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o monitoramento daquela informação do CIH. Essa é rejeitada. A CH, na verdade, a gente não envia essa informação, né, no visual, por isso que o primeiro alerta, ele não tem, o visual, você vai receber uma mensagem, né, direta do que foi encontrado. Tá. Então, o que a gente vai começar? A gente vai monitorar e enviar para vocês se a sua produção subiu no site do Ministério. Justamente para não ter aquele trabalho de ficar olhando, ou o que a gente sabe que acontece na prática, que ninguém olha e confia que depois que enviou, que o que foi processado está lá, né? Só vai ter a surpresa quando for renovar sebas ou quando tiver os dados incorretos. Então, o que o sistema hoje, a gente construiu uma forma proativa de fazer esse monitoramento. A gente vai fazer essa pesquisa a todo momento lá para vocês e informar, né? Todo mês, ó, seu CH foi processado corretamente, seu CH não foi processado, ou você está com tantos meses sem CH processado no site do Ministério. Então, dessa forma, é um indicador que a gente quer que todo mundo tenha conhecimento daquele mês do CH dele, né? Então, esse foi um dos mais importantes. O pessoal de filantrópica, e a maioria são de filantrópicas, né? Sabe, alguns anos atrás, quantas entidades teve problema com isso em dois momentos, né? Uma quando o Sebas começou a verificar e outra quando mudou o sistema de envio, né? Todo mundo travou, as prefeituras não se adaptaram. Então, quanta gente ficou com problema de Sebas, de indeferimento de concessão, ou de tendo que fazer na correria o reprocessamento de toda a base, né? Então, o primeiro alerta é o do CH, como o Lucas falou. Eu, Pode complementar, só, Jair. só dando uma complementação, na realidade a gente está informando, né, os números de meses que não tem o arquivo no Ministério da Saúde. Às vezes o hospital envia para na secretaria e não sobe para o Ministério. E isso é importante, né, como o Luiz já falou, por causa de todo as normativas dos CREVAS e também que mesmo que o hospital seja 100% SUS e não tenha uma produção suplementar, pela lei ele é obrigado a enviar este relatório e colocar lá que foi sem remessa, ou seja, não teve atendimento. Então, é uma obrigação, independente de ser 100% SUS ou não, de sempre estar enviando. Então, a ideia aqui é ressaltar a importância desse indicador que está compliance com o Ministério da Saúde. Deixa eu, ô Lucas, eu vou compartilhar rapidinho aqui, só para mostrar o e-mail, só para os senhores terem ideia, né? Então, aqui eu tampei, né, o cliente.
Mas é o que o Jado está falando, né? Identificamos a ausência de registro CH na base de dados referente aos últimos 36 meses. Esse hospital aqui é um dos casos que é 100% SUS. Aí a gente já coloca aqui, ó, de acordo com a portaria e tal, todos os estabelecimentos de saúde, independente de 100% SUS, tem que informar o CH. E aqui, se quiser mais informação, reporta para a gente. Então, os senhores vão receber um e-mail desse com o seu hospital e com a informação que está o seu CIH. Ô, Jades, e se não tiver o CIH, se tiver tudo em dia, como que faz? Se tiver tudo em dia, ele vai receber uma mensagem de parabéns que ele está totalmente em compliance com esse indicador. Ah, bom, achei que você ia ser só o amigo mal, cara, que ia mandar só falando mal. Então, na verdade, você vai contar a verdade. Vai lá, Bom, Romain. pode O falar. que a gente vai receber o alerta, mas o que está lá eu consigo ver? Consegue. Aí você Consegue. consegue ver ou pela ferramenta nossa, ou você vai entrar no site lá do CH e olha por lá, né? Se Perfeito. você é um cliente, se você é um cliente Numbers, nós temos um painel onde traz todo esse detalhe em que passo está, a gente traz uma cópia do que está no Ministério da Saúde. Caso você não seja um cliente Numbers, aí você vai ter essa informação, aí você tem que entrar nos sites abertos do Ministério e procurar onde que está. Mas se é cliente, já tem uma tela, a gente já tem uma tela que trata desse assunto, um painel. Próximo, next, Lucas. Essa leitura, a nossa intenção é aumentar cada dia mais, né, a quantidade de alertas de monitoramento automático. A gente começou com 8, a gente, também para não ficar aquela coisa que no segundo mês o cliente já não queira mais receber. Então, a gente começou com 8, a ideia é fazer 2 por semana, eles vão recebendo É, essa informação e vai analisando. Conforme os dados vão sendo disponibilizados, a gente vai enviando. a ideia é cada vez mais a ferramenta ir se tornando proativa, né? Então, em vez de você vai poder entrar dentro da ferramenta para ver os detalhes, mas as grandes variações, as grandes, vamos supor, o que sair fora do padrão, a gente vai começar a identificar para vocês e cada vez mais colocando mais inteligência, já dando possíveis caminhos de o que está acontecendo, o porquê e como resolver, né? Então, a ideia é amadurecendo a ferramenta ao longo do tempo. A gente está começando com 8, mas a ideia é continuar com bem mais. Vai lá, Lucas. Pode passar para o segundo alerta. O segundo alerta nosso, ele vai fazer um monitoramento das rejeições, das AHs rejeitadas, né? Como que foi que você enviou, qual que foi aprovada, como que está esse cenário. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, nessa competência de maio, né, nós tivemos 4 AHs com rejeição, tivemos R$ 466 aprovado e 1.529 rejeitado. Olha que coisa. Na realidade, o que aconteceu aqui, né? É, quando você fez enviou pela primeira vez as AHs, as suas EHs para o Ministério, elas tinham um total de 1.500, ou seja, você estava esperando que você fosse receber 1.500. Depois que ela foi rejeitada, foi corrigida, quando no final de tudo você recebeu 400. Então você teve uma diferença de R$ 1.000 entre o que você esperava receber quando você mandou a IH, do quando você no final ela foi aprovada, ou por algum motivo, por algum erro de preenchimento, enfim, por algum daqueles motivos de rejeição, sua receita diminuiu em R$ 1.062. Então a ideia aqui é estar te alertando sobre isso, né? Dizendo, olha, puxa, ó, você esperava uma receita e essa receita não aconteceu, o que aconteceu foi bem menos. E abaixo a gente mostra aqui as AIHs. Caso você seja cliente nosso, você vai poder entrar na IH e fazer todo o fluxo dela, saber por que ela foi rejeitada, e qual que é a diferença entre depois que aconteceu para ter essa perda ou o não recebimento, né, de R$ 1.062. Então, o objetivo aqui é ressaltar a vocês a diferença entre o que você previu receber do que realmente você recebeu. E aí, nesse exemplo aqui, só tinham 4, mas se tiver um hospital que tem 40, vai sair as 40 EHs aí, detalhada, com o número da EH. Você consegue dar um zoom, Lucas? Um pouquinho no gráfico de baixo? Tá vendo? Tem um número da EH aqui, a data dela, tal. Então,
Bem certinho essa informação. E aí o sistema, quem conhece nosso sistema, você entra lá, já consegue acessar a EH, ou se não a gente consegue visualizar por tabelinha, precisa usar o sistema próprio. O Dácio falou de incluir o percentual. O percentual aprovado e rejeitado, é isso, Dácio, que eu estou entendendo? Depois a Simone, anota aí, tá, Simone, para depois a gente avaliar essa situação e especificar melhor as sugestões, tá? Ok, pode deixar. Vamos lá, Lucas. Próximas. Ô, Jadson, acho que é bom você falar, viu? Você domina, Uhum. trabalhou muito mais arduamente nisso, viu? O terceiro alerta, a gente fala da aprovação menor do que 75% do apresentado, né? Ou seja, quando você teve perda de mais de 70, mais de 25% do que foi apresentado. Nesse caso aqui de exemplo, produziu 71 mil e aprovou só 112. É uma análise do mesmo dado por outro prisma, né? E aqui detalhado também por instrumento de É, registro. aqui a gente está falando dos atendimentos ambulatoriais, entre o produzido e o aprovado, né? A diferença entre. Na outra, a gente falou de AEH, e aqui a gente está falando de ambulatório, então de BPAI, BPAC e APAC, né? A diferença entre o que foi produzido e o que foi aprovado. Ô, Lucas, dá um zoom aqui embaixo do NIA, só para a gente ler as premissas, o que que a tela faz, né? Ó? Ela avalia quantos por cento do produzido foi aprovado, quantos teve excesso de produção que não foi aprovado, as APACs principais, né? A APAC principal produzida e aprovado, e a competência que foi. O próximo é uma coisa que era, acho que talvez um dos mais pedidos que a gente tinha, que é o monitoramento da contratualização. Então, aqui para o cliente que já tem a contratualização, a maioria dos clientes hoje já tem a pactuação inserida no sistema, a gente tem a visão geral de quanto que está contratado, quanto foi conduzido, tudo que foi produzido, o que excedeu e o que ficou faltando, né? E aí a gente traz uma lista de procedimentos, né, dos que mais tiveram discrepância. Quer acrescentar? Os principais que destoaram, né? Porque a gente traz aqui os mais importantes, porque imagina que você tem muito procedimento, aí essa tela ficaria enorme, né? Então aqui é só os 10 mais que tiveram a maior discrepância entre o pactuado e o realizado. Da mesma forma, depois o nosso sistema você tem todo o detalhe. Aqui é só o alerta mesmo informando que você não está compliance com esses principais procedimentos. Ó, pelas minhas contas aqui, Jades, depois os nossos amigos de hospital vai conseguir precisar melhor, mas só com esses 4 alertas que a gente apresentou, já acho que já diminuiu umas 5 ou 6 horas de trabalho no mês já, hein? Ou mais. Esse painel, a gente está monitorando o quê? Aqueles procedimentos que variaram, né? Variaram de acordo com o quadrimestre. Então, você tinha uma média de realização no quadrimestre e ele teve uma variação significativa. A gente considerou significativa maior ou igual que 25%. Então, se ele variou 25% total produzido em relação à média do quadrimestre, ele vai apresentar aqui para vocês, né, procedimento para vocês identificarem. Por que que aconteceu com esse procedimento? Será que foi a produção mesmo que caiu? Será que foi o faturamento que teve algum problema? Porque se eu tinha isso, e por que que a gente pegou o quadrimestre? Para ter uma média fora de sazonalidade, né? Então a gente considerou o quadrimestre. Então, aqui também o sistema vai automaticamente fazer a detecção
Aqui em cima, no lado esquerdo, onde está 13.312, é a média do quadrimestre. E aqui do lado direito é o total que foi produzido, né, nessa competência. E aí, detalhando por procedimentos. O primeiro aqui, ele fazia na média 87 procedimentos e nessa competência fez 7 procedimentos. Então, ele fez 8% da média. E assim por diante. Todos vão sendo monitorados dessa forma. Jados, por favor. Não, ok, tá. Podemos ir para o próximo. Essa eu acertei? É, essa você acertou. Então tá bom. O próximo alerta é a mesma situação das consultas ambulatoriais, né? Então, as consultas ambulatoriais também por especialidade, conforme tiver lançado, né? A gente faz a mesma Uhum. análise, apontando as diferenças e as discrepâncias. Então, quanto que variou em quantitativo e quanto que variou no valor também, no financeiro. Tanto físico quanto financeiro. Ok. Próximo. Aqui é uma análise, né? A gente está usando como exemplo aqui, só para ilustrar. O que que a gente faz? A gente pega qual que é a média de permanência, né, de procedimentos que o seu hospital ficou 25% maior do que hospitais similares ao seu. Então, nesse caso aí, esse procedimento da colostomia, para esse hospital, ele ficou com 6 dias. Só que em outro hospital usado para comparação, era de um dia. E o que aconteceu? E aqui embaixo a gente coloca quanto que o Sigtap prevê, que era 4 dias. Então, assim, já é uma análise que muitos dos hospitais fazem, que é para enxergar algum processo lá no assistencial, né? Ou algum faturamento também que não fechou o procedimento e abriu outro, alguma coisa nesse sentido, que possa estar extrapolando. Então, a gente trouxe isso de uma análise automática também. Então, É, na realidade, né, os hospitais, nossos clientes, eles têm aqueles três hospitais que eles têm como objetivo se comparar, né? Então, a gente traz justamente isso, né? Se o seu hospital tem como objetivo se comparar com outros três hospitais de mesmo comportamento, esse comparação já é feita agora de forma automática. Você não precisa entrar lá na tela do sistema e procurar, né? A gente já vai te avisar todos aqueles que ficaram muito longe em relação ao que o seu em relação ao que você quer se comparar. Eu já dizia, Dácio tá erguendo a mão aí, Dácio, pode falar, fica à vontade. Mas seria só uma pergunta, Simone, seria possível. Na visão anterior, Jadson, que é bem estratégica, aquela evolução comparada uns 4 meses, se seria possível uma visão um pouco mais sintética anterior, que é para o subgrupo, porque ele já iniciar por procedimento fica muito analítico, laboratorial e outros. Mas se eu estou fazendo avaliação imediata de uma visão da alta direção, reduziu o que foi tomografia, foi ressonância, foi laboratorial, e ao clicar no subgrupo, na forma de organização, detalhar os procedimentos. Essa é a primeira pergunta. E segundo, se nessa visão, nessa tela aí que está sendo apresentada, poderia incluir não só a média, como a mediana, ou quartil, primeiro e terceiro, para ter informação mais coerente quanto aos números e hospitais equivalentes. Essa é a minha Sim, dúvida. não, sim, a gente pode incluir. Eu acho que a ideia aqui justamente é essa, né? A gente apresentou e contar muito com a contribuição de vocês, né? Todos. Não só para a gente melhorar esses que a gente já tem aqui, né? Já tem, como outros que vocês sugerirem. Falou, puxa, esse aqui vocês não viram, mas é super importante, né? Como eu comentei, a gente tem vários que estão vindo, mas a prioridade não é a mesma prioridade que vocês têm, né? Eu acho que a prioridade importante é a prioridade que o hospital tem no dia a dia. Então, eu acho que toda contribuição é excelente. A gente está gravando aqui, a gente vai trabalhar para colocar essa na próxima versão já, né? E, da mesma forma, outras sugestões também serão muito bem-vindas. Obrigado pela contribuição, Dácio. o Lucas quer passar para o último alerta que a gente.
deixo pronto. É os procedimentos que o valor dele está. Lá a gente viu, lá a gente viu o tempo de permanência. Aqui a gente está falando de valor. Então é o procedimento, e da mesma forma a gente vai entender. Esse daqui acho que é mais difícil fazer por subgrupo, né? Mas podemos tentar também, da mesma forma que é aquele procedimento que o seu hospital produziu um valor médio e os seus hospitais utilizados como benchmark produziu um valor superior, o que demonstra exatamente, né, o que você poderia ter faturado melhor, qual que é a diferença de faturamento que aconteceu que a IH ficou a IH média ficou menor do que a IH do benchmark escolhido, né? Isso aqui é um alerta, né? Na verdade, é um alerta. Você não vai conseguir colocar um painel no carro, no painel do carro, todas as informações, né? Você vai colocar o alerta, aí depois você vai ter que analisar. Mas com base nisso aqui, você já consegue abrir, detalhar a IH, ver qual que foi a melhor do seu benchmark, qual foi a sua que ficou abaixo, como que foi isso, e olhar uma por uma, né? Então, Pode, na realidade, isso, pode então, falar, né, já. não, é que para os usuários do sistema, né, ele consegue detalhar, abrir a IH sua e abrir a IH do outro hospital, como fazer toda a comparação. Aqui realmente é o alerta, e todo mês é rodado todos os 8 alertas, né? Então, o hospital que naquele mês não teve aquilo, ele vai receber o e-mail do parabéns, dizendo, olha, nesse mês você não teve nenhum procedimento que destoou a média em tantos por cento, porque a gente põe uma régua de 25, porque se você, às vezes, mudou 2 centavos, não tem sentido eu mandar um alerta porque variou 2 centavos, né? Então, a gente põe uma barra aí de um valor para cima. Mas, de toda forma, o mês todo vão ser 8 alertas e depois, no futuro, a gente vai implementando mais, condensando, mas essa é uma primeira leva, né, para a gente sentir como é que tá, ouvir a opinião de vocês, para dizer, esse aqui não faz sentido, você pode tirar esse alerta porque não acrescenta muito, mas em compensação tem esse aqui que eu acho que é muito melhor. Então a ideia é a gente ir amadurecendo em conjunto e ir melhorando essa nossa parte aí de proatividade, né? Exatamente. Ô, Jados, e agora é o seguinte, beleza, legal. E agora quem quiser receber, como que a gente faz? Como que vai funcionar essa parte? Conta pra gente um pouco. Todos que já são clientes vão receber já de forma automática o e-mail, né? Disparado para todos, ou pelo WhatsApp, a gente vai trabalhar nas duas modalidades. E para aqueles que estão aqui com a gente que não são clientes e quiserem receber, é só colocar aqui no WhatsApp que a gente vai estar mandando como cortesia para todos. Ô, Jadson, está na tela aí, compartilhado também, um QR Code, tá? E tem algumas informações Uhum. para ser colhida que a gente pode também enviar, né? É isso, né? Isso. Aí apontar a câmera, né? Nós vamos pedir aí, principalmente o nome da instituição, o e-mail ou o WhatsApp, e aí em seguida, até o final do dia, a gente já vai gerar todos os alertas e enviar para todos que solicitaram. Fora isso, a gente continua à disposição, né? Para continuar a nossa evolução nas conversas aqui. É isso, gente. A ideia nossa é o seguinte: menos tempo de planilha, mais tempo de decisão estratégica, mais dados chegando na sua mão para você tomar decisão mais rápida e perder menos tempo de extração de dados. E olha que a gente está partindo de um cenário imaginando que vocês já são usuários da Numbers, né? Que não tem que tabular em Tabuin. Para aquele que ainda está em Tabuin e Tabnet, o tempo é exponencialmente maior, né? O Romain Romaí, está com a mão levantada. Seguinte, com relação a esses alertas que vocês definiram, eles podem ser definidos outros conforme a necessidade da instituição ou não? Então, né? Ou é um Então, padrão? né? Na realidade, a gente podemos fazer em duas formas, né? Quer dizer, todo aquele alerta que for sugerido por vocês e faz sentido para todas as instituições, a gente vai implementar na ferramenta. Agora, se tem muito mais específico, né, que é só para aquele hospital, só é psiquiatra ou hospital de queimados, que é muito detalhado, a gente pode implementar sim para aquele hospital e a gente conversa a respeito. Mas a gente está aberto para fazer qualquer tipo de proatividade, né? Não quero usar a palavra IA porque está muito batida, né? Então a gente usa aqui proatividade. Ô, Lucas,
multa o pessoal de tecnologia todos aí para eles não falar nada, mas claro que dá, cara. Tudo dá para fazer, a gente faz. Eu- Pessoal, eu estou disponível aí para vocês fazerem contato comigo também, para dar sugestão aí no dia a dia que vocês forem recebendo. Nos chame, a gente pode marcar um meet aí bem rapidinho para a gente entender um pouquinho a necessidade de cada um aí e as sugestões para a gente ir agregando aí no nosso sistema. Bom, era essa a ideia que a gente queria passar, queria mostrar para vocês em primeira mão. Agora a gente vai fazer um trabalho massivo de divulgação, né? Mas é um produto que está sendo lançado e claro que a gente espera que tenha oportunidade de melhoria a todo momento. Você vê que em meia hora de conversa já surgiu vários insights novos, mas a gente espera que todos vocês façam esse cadastro, recebam esses relatórios, dê um tempinho de atenção para eles e fique à vontade também em apontar alguma, pode ter alguma falha, alguma coisa que passou por nós, né? Isso acontece, né? Mas a gente quer mudar um pouco da realidade. O que a gente percebe é o seguinte: o hospital que é estruturado, que tem as pessoas estruturadas, que conseguem fazer análise desses dados, essa pessoa, o tempo dela vale muito e ela perde um tempo produzindo isso, quando ela poderia estar perdendo um tempo ou ganhando um tempo decidindo como resolver aquilo. E os hospitais que não têm essa pessoa, esses estão, que é a maior parte, que é a maior parte dos hospitais do Brasil, esses estão um pouco não, estão bem mais perdidos, né? Estão dirigindo com tapa-olho, né? Estão pegando uma estrada no escuro, sem limpa-vidro e indo pro rumo, sem norte, sem saber seu número, sem saber se comparar, sem saber se foi bom ou ruim. Então, quando a gente enxerga dessa forma, a gente pensou bastante e gerou bastante trabalho aqui internamente para a gente tentar mudar um pouco essa realidade. Hoje é 8, amanhã pode ser 18, daqui a pouco pode ser os 60, 70 indicadores que tem dentro do sistema fazendo esse trabalho autonomamente, né? De forma automatizada para chegar em vocês, para vocês só saberem daqui para frente o que que eu faço. Como no caso de gestores, que aqui tem alguns gestores também, você recebe um desses, você pode compartilhar com o pessoal da área, ó, já analisa para mim, já vem a informação mastigada. Então, isso hoje a gente sabe como a mão de obra está ficando cada vez mais escassa, não está sendo substituída à altura, as pessoas com experiência igual vocês estão aqui hoje. Dificilmente alguém vai conseguir replicar esse modelo de vocês, conseguir treinar alguém, né, nesse modelo, porque a gente sabe a mão de obra e tecnologia andando junto propicia a essa defasagem, né, essa lacuna intelectual, não fala intelectual, mas a forma de trabalho em si, né? E a gente está tentando criar uma coisa que complemente essa lacuna, dando ganho efetivo para os hospitais. Então, essa era a nossa proposta. Agora, só complementando a fala do Luiz, só ressaltando, a gente vai estar lançando para vocês mais, estamos falando aí de mais 7 painéis novos, que vai de fluxo de paciente, compatibilidade de CID, compatibilidade de procedimento. Estamos falando de mais detalhes em vários painéis que a gente está lançando como novas telas do sistema. E nós vamos estar na CMB também, quem estiver lá vai poder ver, né? E a gente pode discutir bastante a respeito. E também, né, Luiz, falando do nosso próximo produto, né? Que a gente vai É, estar lançando ele na CMB, que é a parte de faturamento, ou seja, a gente já fazer aí, começar a pôr toda essa inteligência em cima de faturamento para a gente diminui muito o número de rejeitados, ou seja, a gente já está trabalhando no faturamento lá na origem, né? Já ajudando o faturista a trabalhar a IH. Então, esse vai ser um lançamento que a gente vai fazer em agosto na CMB. Então, está vindo coisa nova aí, que vai, essa bastante específica para o pessoal do faturamento, e mais novos painéis e nova proatividade para a parte mais da gestão, para as outras áreas do hospital. Não sei se o Luiz quer é, complementar, ou o André quer complementar alguma fala. eu gosto só de exemplificar, depois o André vai pensando como ele finaliza, mas eu gosto só de exemplificar, assim, isso que a gente mostrou hoje, a gente está olhando o retrovisor, falando assim, nossa, tinha uma poça ali, e eu escorreguei, eu vou ficar esperto para a próxima poça. Nossa, tinha não sei o quê, eu consegui. Estou olhando para o retrovisor. O próximo produto que a gente vai lançar,
a gente vai olhar para o para-brisa e falar assim: nossa, tem uma poça ali, eu consigo escapar dela. Ó, se tem um animal entrando na pista, eu consigo escapar. Então, eu não vou ter essa série histórica negativa. Não é que não vai ter, né? Mas a ideia nossa é diminuir e aumentar a efetividade e a eficiência do faturamento. Então, a gente está trabalhando bastante, o André está diuturnamente trabalhando nisso, né, André? Mas a gente quer lançar alguma coisa bem legal. Para esse ano, a Numbers está com muita coisa legal, muitas telas novas, como o Jaros falou, muitos produtos novos. A gente vai ter uma comunicação diferente também, a gente vai ficar mais ativo com o pessoal. Olha lá, André, dá o cereja aí. Ô Luiz, Sem você tá contar, falando. sem contar a história. Não Se pode ele falar contar a que não dá, você história? corta o microfone. Lucas, se ele falar que não dá, você corta o Vou ficar, microfone. vou ficar aqui já rapidinho, assim, ó. Não, E é se eu assim, falar para você que nesse a gente exato momento. prometeu. A gente prometeu. Agora o André é que vai entregar, entendeu? E se eu falar para você que nesse exato momento eu estou aqui de frente dos arquivos do Dácio fazendo o processamento dele? Aí tá Ah, bom. Aí sim. É Aí, por isso que eu estou aqui. Você está me vendo de lado, porque vocês estão aqui nessa câmera aqui do lado, mas do lado de cá, ó, a brincadeira, o pau tá torando diferente aqui. Aqui a coisa, o bicho tá pegando. pô, E, você Aí, avisa a e gente se como acabar a você pizza pra gente sabe, mandar mais, né? aqui a minha parada não envolve PowerPoint. Eu estou aqui com os arquivos da Nossa Senhora da boa. Guia, estou aqui com os arquivos da Santa Casa de Maceió, exatamente nesse momento, fazendo o processamento deles aqui e vendo, né, como é que é difícil a vida do cara que trabalha no faturamento, né? Brincadeira. A gente vai lá e fala pro cara assim, meu, coloca, né, reorganiza os arquivos, o tal. Aí você vai ver o sistema, ao invés de gerar pro cara um arquivo, gera 10. Aí o cara tem que manipular os 10, cara, tá de brincadeira comigo. Tem sistema que ao invés de colaborar com a vida do faturista, acaba dando mais trabalho. Tudo bem, tudo é melhor que digitar tudo no CIS-RH01. Mas estou eu aqui entendendo para que diacho o sistema de gestão, e aí são diversos, quebra o faturamento em diversos arquivos. Eu estou lendo aqui para ver se eu acho uma lógica louca nisso, mas você vê, é difícil a gente trabalhar nesse desenho. Mas é isso aqui, ó. A criação está acontecendo, a gente já está fazendo alguns testes aqui. É um projeto que deve estar em crescimento para o decorrer do ano, né? Mas a gente já vai lançar ele agora, fazendo pelo menos as verificações iniciais dos arquivos de faturamento. Qual que é a proposta do faturamento? É tentar resolver uma questão que a gente acha que poderia ser melhor resolvida se o faturista e o auditor tivessem uma relação mais fácil e se o faturista e a Secretaria Municipal de Saúde ou Estadual de Saúde tivessem uma relação mais fácil, tentando evitar que aquele monte de glosa que acontece por problema de CNES, por problema de capacidade instalada, por questões de habilitação, não ocorra, né? É uma ideia de tentar preservar a sua série histórica, defender sua série histórica no processo aí. Então a gente trabalha com os arquivos apresentados, de novo, avisa ele, alerta, né? Alerta ele novamente de diversas pontos de atenção que tem ali, reorganiza o arquivo de um jeito que vai estourar a capacidade instalada. Vai estourar a capacidade instalada, mas pelo menos vai estourar lá naquelas contas miudinhas. Eu não vou perder aquela conta minha do transplante, eu não vou perder aquela conta minha do FAEC por capacidade instalada, e essa conta que a gente sabe que perde por capacidade instalada, não tem o que fazer. Perde de verdade, não tem de forma legal, não tem como salvar essa EH, né? Então é isso aí, Luiz. Eu estou aqui quietinho, eu estava meio de lado durante a apresentação, prestando atenção aqui, porque eu estou trabalhando aqui exatamente. E foi muito legal o Dácio estar aqui, porque é exatamente os arquivos dele que eu estou trabalhando aqui. Né? Eu estou trabalhando aqui, nesse caso aqui, deixa eu só ver com qual KNES que eu estou aqui. KNES, cadê o KNES aqui? Eu não sei qual dos dois que é.
do seu hospital, mas eu acho que é o 27037. Esse é a Santa Casa. Essa é a matriz, isso, André. Essa é a Santa Casa. 80 Que dias, né? são dois hospitais que você tem aí e não foi marcação essa não. Essa que foi a coincidência mesmo, que eu estou trabalhando com seus arquivos, porque o seu veio picado em vários arquivos e eu estava pensando aqui, caramba, a vida do faturista não é fácil, os caras não ajudam, né? Para que eu vou facilitar se eu posso complicar a vida do cabra? Que já tem pouca coisa para fazer, né? Tá fácil a vida dele, então vamos pôr uma gota de pimenta, daquela pimenta soteropolitana, aquela que arde até o pensamento. Deixa eu colocar uma gota dessa na vida do caboclo. Mas é É, isso, Luiz. Estão aí, estão correndo aqui, rapaz, correndo aqui. O que é, vai sair, vai. a gente falou até demais, mas a ideia, ele tem algumas fases, né, de validação. Primeiro a validação do arquivo, depois a melhoria de perder menos, depois ganhar mais. Então tem umas fases assim que a gente está estruturando, mas é um trabalho que hoje nunca ninguém fez, nunca ninguém olhou para os coitadinhos do SUS, mas a gente estima que a gente vai melhorar. Na média, se todos os hospitais ainda fizessem isso, eu acho que a gente melhoraria mais de 30 a 40% do faturamento dos hospitais filantrópicos facilmente, assim. Um estudo grosseiro que a gente fez. Isso seja e não estamos falando só de série histórica, né? Estamos falando de FAEC, estamos falando de conhecimento que não existe uma faculdade que forma um fatorista, né? Quem forma fatorista são vocês. Quem forma fatorista é a Kátia, a Elis, né? É o Romain que forma fatorista. Não tem faculdade, curso de fatorista. Tem curso específico de assuntos genéricos. Mas a gente ficar dependendo desse trabalho do faturista, desse aperfeiçoamento, desse acompanhamento da legislação que muda a cada momento, das portarias e tal, é desumano mesmo, né? Porque o trabalho que ele teria que fazer é o quê? Ver se o prontuário está certo, se foi tudo consultou lá, se o atendimento foi corrigido, se o protocolo foi seguido. E aí a ideia nossa é colocar inteligência para fazer toda aquela parte crítica e vocês vão sentir uma grande, grande diferença. Então, quem estiver em Brasília vai acompanhar em loco, Dácio com certeza está lá, vamos lá tomar um café ou o que a CMB proporcionar lá de diferente. E aí quem não tiver também, nós vamos fazer um lançamento desse aqui também. E esperamos contar com vocês também nessa parceria que até hoje deu certo e a gente quer ampliar cada dia mais. Ok. Certo, É isso Jadson? aí. Certo. Bom, Tudo beleza. bem, Depois a gente vai Simone? disponibiliza tudo, né, Simone? A gente disponibiliza para o pessoal, Sim, quem pediu a sim, gravação, sim, e assim a gente vai com enviando. certeza. Então tá bom. Agora o nosso mestre de cerimônia. É, só fala oi, é oi, tchau, né? Fala oi, oi, tchau, vamos embora. Valeu, pessoal. Obrigado, viu, mais uma vez por estar junto com a Tá, pessoal, gente. obrigada, viu, pela Tchau, tchau, participação muito aí. obrigado. Tá, pessoal, Valeu. bom dia para Obrigado, todos. Um valeu. abraço. Tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau.